Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 73º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Levítico, capítulo 24 e capítulo 25, livro de Salmos, capítulo 59 e o livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 39. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através do auxílio do Espírito Santo, ouvir os nossos devocionais, orar. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar aos irmãos e irmãs próximo de nós, na nossa comunidade, nossos familiares a lerem a Bíblia, estudar, orar. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você, para a sua vida e a sua família. Lhe encorajo a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, nos revela a verdade. O mundo está buscando validações por opiniões e nós estamos buscando a compreensão da sua palavra no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. O azeite para o candelabro. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos. E coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. A pena pelo pecado de blasfêmia. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel:
Quem amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O ano de descanso. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. O ano do jubileu. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês, o produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas, até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo. Cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem: que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos.
No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior, até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que a remir, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu. E assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete 1 ano, a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado 1 ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que a comprou, de geração em geração. Não sairá do poder dele no jubileu, mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito às cidades dos levitas, às casas das cidades da sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu. Porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Leis a favor dos pobres. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Leis a favor dos escravos. Também se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês. E eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros.
Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Como trabalhador diarista de ano em ano, estará com aquele que o comprou. Não permita que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém. Comentários no livro de Levítico, capítulo 24. Neste capítulo, o Senhor deu a Moisés instruções relacionadas a 3 objetos santificados: o santo óleo das lâmpadas, versículos 1 a 4. O pão consagrado da mesa, versículos 5 a 9. E o santo nome do Senhor, o qual todos os povos deviam honrar, dos versículos 10 a 23. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Esse mandamento enfatiza 2 coisas essenciais. Primeiro, o povo de Israel tinha de proteger o óleo de oliva regularmente. Segundo, o óleo tinha de ser batido e puro, conforme Êxodo 27, versículos 20 e 21. Havia um método de extrair o óleo de oliva por meio de calor. Mas bater ou amassar as azeitonas produziam um azeite sem impureza, e o Deus de Israel merecia o melhor. Compreendendo o versículo 3, o candelabro de ouro primeiramente simboliza a palavra de Deus, a luz que Deus nos dá neste mundo em trevas, conforme Salmos 119, versículo 105, capítulo 130, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aqueles que não são convertidos não podem ver ou compreender a luz da palavra de Deus porque lhes falta a ministração do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 16. Ninguém fora do lugar santo podia ver a luz do candelabro de ouro, mas quem estava dentro apreciava sua luz. Jesus é a luz e só por meio dele podemos ver e apreciar as coisas espirituais, conforme Lucas 2, versículo 32, João 1, versículo 4, versículo 9, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5. O apóstolo João compara as igrejas locais a candelabros de ouro individuais que deviam brilhar e dar testemunho em suas respectivas cidades, conforme Apocalipse 1, versículos 12 e 20. Muitas igrejas locais tiveram sua luz apagada diante de Deus e do mundo por causa da infidelidade de seus membros. Eles falharam em orar, em ofertar e em permitir que o Espírito Santo os usasse. Para que a luz permaneça acesa, é preciso que alguém a alimente com óleo. Compreendendo o versículo 5, do ponto de vista do sacerdote, os pães lembravam-lhe que seu ministério era dirigido a pessoas reais.
Ficar um pouco isolado no recinto do tabernáculo dia após dia facilmente faria com que os sacerdotes perdessem o contato com as pessoas as quais representavam diante de Deus. Talvez pensávamos encontrar óleo e incenso no lugar santo, mas não pão. Afinal, ele é um alimento comum. Mas a presença do pão no tabernáculo nos assegura que Deus está atento às coisas práticas da nossa vida e que não há separação entre o que é secular e sagrado na vida do cristão. Foi esse pão sagrado que Davi e seus homens comeram quando fugiam de Saul, conforme 1 Samuel capítulo 21, versículos 1 a 6. E também deu uma conferida em Mateus 12, versículos 1 a 4. Compreendendo o versículo 10, pode parecer estranho para nós que o livro de Levítico seja interrompido neste ponto para contar sobre um blasfemador que estava para ser julgado, mas a narrativa é uma ilustração, não uma ruptura. A base para a obediência da lei é o temor do Senhor. E as pessoas que blasfemam seu santo nome não têm o temor de Deus no coração. Sem dúvida, é possível blasfemar o nome de Deus de outras formas, além de falar palavrões ou impropérios. Perjúrios desonram o nome de Deus, assim como o ato de roubar. Jesus ensinou que nossa vida devia ser tão íntegra que nem seria necessário usar juramentos ou votos para que as pessoas acreditassem em nós. Mateus 5, versículos 33 a 37. Uma multidão de palavras pode ser prova de que o pecado está presente em algum lugar. Provérbios 10, versículo 19. E finalizando a compreensão no livro de Levítico, capítulo 24, trago o comentário sobre o versículo 23. Levítico 24 começa no lugar santo do tabernáculo e termina fora do acampamento. Ele se inicia mencionando óleo e pão e acaba em derramamento de sangue culpado. Mas a ênfase é a mesma. Nosso Deus é santo e devemos honrá-lo tanto dedicando a ele nossas ofertas como dando o devido respeito ao seu nome. O Senhor não executa blasfemos hoje, mas vem o dia do julgamento, quando os segredos de todos os corações serão revelados, então Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, versículo 6. Cristãos imaturos querem que o Senhor lhes dê regras e regulamentos que contemplam cada área da vida. Isso explica por que são imaturos. Se nunca orarmos, buscarmos alimento nas Escrituras e nos aconselharmos com outros irmãos ou esperarmos no Senhor, jamais exercitaremos nossos músculos espirituais para crescer. A Bíblia nos dá preceitos, princípios, promessas e exemplos pessoais que, juntos, são suficientes para nos orientar nas decisões da vida. Deus estabeleceu governos humanos e deu às autoridades civis o poder da espada, conforme Romanos 13, versículos 1 a 5. A finalidade da pena capital não é amedrontar potenciais criminosos, mas sustentar e defender a lei. É uma declaração de que homens e mulheres são especiais, criados à imagem de Deus e que a vida deles é preciosa para o Senhor. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 25, para possuir e desfrutar de sua terra, os israelitas tinham de reconhecer e respeitar alguns fatos básicos. O primeiro era que a terra pertencia a Deus, versículos 2, 23 e 38. E que o Senhor tinha todo o direito de dispor dela como bem entendesse. A Deus também pertencia o povo de Israel, versículo 55, pois ele o havia resgatado do cativeiro egípcio, e foi Deus quem lhe deu a produção do campo, versículo 21, suprindo-lhes a luz solar e chuvas e as colheitas. Em Levítico 23, o calendário judeu era marcado pela importância do número 7.
Eram 7 festas anuais, sendo 3 delas no 7º mês, e o 7º dia da semana era o sábado, um dia de descanso. Aqui vemos também que o 7º ano devia ser reservado ao descanso não só da terra, como do povo e de seus animais. Deuteronômio 15, versículos 1 a 11, nos informa que as dívidas pessoais também eram remidas durante o ano sabático e que os escravos eram libertados. Deuteronômio 15, versículo 1 diz: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Compreendendo o versículo 9, é significativo o fato de o ano do jubileu começar com o dia da expiação, no qual os judeus eram ordenados a negarem-se a si mesmos e se arrependerem de seus pecados, conforme 16, capítulos 29 a 34. Eles não deveriam iniciar o ano do jubileu sem que o Senhor os perdoasse e purificasse. Isso é uma referência à importância de manter nosso relacionamento com Deus sempre renovado. Compreendendo o versículo 10 e 13, no início do ano do jubileu, o povo tinha de libertar seus escravos, para que eles voltassem para as próprias terras e famílias. Um servo hebreu só servia durante 6 anos e depois era liberto. Conforme Êxodo 21, versículo 2. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. Durante o ano do jubileu, o povo era proibido de continuar com as tarefas comuns de agricultura. Os judeus tinham de viver naquele ano apenas do que a terra já havia produzido. Isso dava tanto a eles como à terra um ano extra de descanso para que o ano anterior era o sabático. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Qualquer propriedade vendida desde o último ano do jubileu seria devolvida ao seu dono original, pois o Senhor queria que a terra permanecesse com as tribos, clãs e famílias aos quais haviam sido destruídas. Exposição bíblica dos versículos 25 a 55. Se um judeu pobre tivesse de vender a si mesmo a sua propriedade para permanecer vivo, ele não precisaria esperar até o ano do jubileu para recuperar as suas propriedades ou a sua liberdade. Em qualquer tempo, um membro de sua família que estivesse disposto e fosse capaz de pagar o preço poderia redimi-lo ou redimir a sua terra. O exemplo clássico da lei da família é o remidor registrado no livro de Ruth, em que Boaz resgatou Ruth e a sua herança e depois se casou com ela. O Senhor Jesus Cristo veio em carne sem pecado e se tornou nosso irmão, conforme Hebreus 2, versículo 5 a 18, para que pudesse dar a si mesmo como preço de resgate e nos libertar. Somente ele era qualificado para fazer o que tinha de ser feito e ele estava disposto a fazê-lo. Não só nos redimiu, como também fez de nós os seus herdeiros e sua herança. E eu finalizo a compreensão no livro de Levítico, capítulo 25, com a exposição bíblica dos versículos 54 e 55. Deus se importa com a maneira como usamos os recursos que Ele nos deu e como tratamos os outros no dia a dia. Ele julgará aqueles que exploram os outros e os tratam de maneira desumana. Amós 1 e 2. A Igreja de Jesus Cristo prosperou sob vários sistemas políticos e econômicos e não é dependente de nenhum deles, mas deve sempre defender os direitos dos pobres e dos oprimidos e utilizar todas as armas espirituais para vencer quem os oprime. Leitura no livro de Salmos, capítulo 59. Súplica por libertação. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe vigiassem a casa para o matar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos,
põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças, em seus lábios há espadas, pois dizem: quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vais rir deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os, para que deixem de existir e se saiba que Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 59, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. O povo de Deus pode sempre recorrer ao Senhor em tempos de perigo e provação, porque Ele ouve nossas orações, conforme versículos 1 e 2. O Senhor também conhece nosso coração, conforme versículos 3 e 4. Ele vê e ouve nossos inimigos, conforme versículos 5 a 7. E sabe o que estão dizendo e fazendo. Finalmente, como nosso grande libertador, o Senhor defende nossa causa, conforme versículos 8 e 9. Em tempos de grande perigo, às vezes temos a sensação de que Deus precisa começar a agir em nosso favor e fazer isso logo. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. A descrição detalhada que Davi faz dos homens de Saul, conforme versículos 6 a 7, versículos 12 a 15, revela quanto ele os via com desprezo. Eles não passavam de cães rosnando à espreita, espumando pela boca, vomitando palavras malignas e revirando os depósitos de lixo da cidade. Os judeus normalmente se referem aos gentios como cães. Os cães estavam rondando e rosnando, mas o Senhor estava rindo, conforme capítulo 2, versículo 4 e capítulo 37, versículo 13. Os espiões estavam observando Davi, mas ele permanecia de tocaia, esperando o Senhor agir. Deus era sua força e fortaleza, conforme capítulo 46, versículo 1, e ele não tinha razão alguma para ter medo. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Deus não apenas cuidaria de Davi, mas também enfrentaria seus inimigos e cuidaria deles. Se os pedidos de Davi parecessem desumanos e não no espírito de Cristo, lembre-se de que o futuro de Israel e o futuro da dinastia do homem segundo o coração de Deus estava em jogo. Esta não era uma cruzada pessoal por parte de Davi, pois ele pediu que Deus lutasse por ele contra o inimigo, conforme Romanos 12, versículos 17 a 21.
finalizando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 59, exposição bíblica dos versículos 10 a 17. Em se tratando de enfrentar e combater o inimigo, o Senhor vai adiante de nós, conforme versículo 10. A misericórdia, fidelidade do Senhor iria adiante de Davi e prepararia o caminho para a vitória. O Senhor também luta por nós, versículos 11 a 13a, ao dispersar o inimigo, fazê-lo vagar e eliminar seu ataque. O Senhor é o nosso escudo que pode nos proteger em qualquer batalha. As vitórias de Deus glorificam seu grande nome, Salmo 59, versículos 13 e 14. E engrandece o nome do Senhor até os confins da terra. Finalmente, o Senhor nos dá um cântico, Salmo 59, versículos 16 e 17. E, até antes da vitória, nós o louvamos por quem Ele é e pelo que Ele faz. A noite do perigo nunca é agradável, mas temos de manhã sua fidelidade. Versículo 16. Porque o amor e a compaixão do Senhor renovam-se a cada manhã. Conforme Lamentações 3, versículos 22 e 23. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 19 a 39. O acesso à presença de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apelo para o passado. A recompensa não tarda. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém.
Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 39, exposição bíblica dos versículos 19 a 22. Nenhum adorador na velha aliança teria tido ousadia suficiente para tentar entrar no lugar santíssimo no tabernáculo. Até mesmo o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. A grossa cortina que separava o lugar santo do Santíssimo era uma barreira entre o povo e Deus. Somente a morte de Cristo poderia rasgar essa cortina, conforme Marcos 15, versículo 38, e preparar o caminho para o santuário celestial onde Deus habita, quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz e sua vida sacrificada. Deus rasgou a cortina no templo. Isso simbolizava o novo e vivo caminho agora preparado para todos os que creem. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. A comunhão com Deus nunca deve se tornar individual e egoísta. Devemos também ter comunhão com outros cristãos na congregação local. Ao que parecia, alguns cristãos inconstantes estavam se ausentando da comunhão na igreja. Observe que a ênfase aqui não está no que o cristão recebe da congregação, mas sim naquilo com que ele pode contribuir nela. Constância na frequência, a igreja incentiva os outros e leva-os ao amor e às boas obras. Exposição bíblica dos versículos 26 a 29. A exortação contra o pecado intencional, conforme versículo 26, refere-se a uma atitude que leva à frequente desobediência e não apenas a um ato de pecado. A velha aliança não tinha sacrifícios para pecados intencionais e voluntários, conforme Êxodo 21, versículos 12 a 14, e Números 15, versículos 27 a 31. Por isso, pecadores insolenes que desprezavam e violavam a lei de Moisés eram executados, conforme Deuteronômio 17, versículos 1 a 7. A pessoa com essa atitude pisa em Jesus Cristo, dá pouco valor ao sangue precioso que a salvou e insulta o Espírito Santo. Exposição bíblica dos versículos 32 a 39. No caso de algum leitor interpretar erroneamente esta exortação, o escritor pôs logo depois dela palavras de incentivo e de confirmação. Assim, os leitores tinham todas as evidências de que eram verdadeiros cristãos. O escritor não esperava que eles desprezassem a palavra de Deus e sofressem o castigo de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 a 39, trago o versículo 39 e sua compreensão. Os leitores estavam dispostos a sofrer repreensão e perseguição, mesmo quando tudo o que tinham lhes fosse tirado. Quando não estavam sendo perseguidos, eles estavam corajosamente se identificando com outros cristãos que estavam em perigo, a ponto de irem para a prisão com eles, conforme o versículo 34. Naquele momento, os cristãos tinham muita confiança e esperança, mas agora corriam o risco de deixar de lado essa fé e voltar à sua velha religião. O segredo da vitória estava em sua fé e paciência, perseverar, conforme o versículo 36. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.